Este trabalho é referente ao relatório PIBIC 2021-2022 para o 32º Seminário de Iniciação Científica. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Lucas da Fonseca Robert Garcia. Meu nome é Ariadne Laís, eu sou acadêmica de odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista PIBIC 2021-2022. E o título do meu trabalho é Efeito de doses cumulativas de radiação ionizante na resistência de união do cimento obturador à dentina intraradicular. O câncer de cabeça e pescoço apresenta a sexta maior prevalência, com uma incidência estimada em 2.000 casos por dia. No Brasil, foram registrados 15.190 casos no ano de 2020. Histologicamente, o tipo mais frequente é o carcinoma epidermoide. O padrão atual de tratamento é a cirurgia seguida de radioterapia, podendo ser associada à quimioterapia. A radioterapia após a cirurgia tem o objetivo de controle local da doença, eliminando qualquer tumor residual. A aplicação é realizada de forma localizada, com frequência e intensidade determinadas pelo volume tumoral. O objetivo geral foi avaliar a resistência de união de cimentos endodônticos de diferentes bases à dentina intraradicular submetida a doses cumulativas de radiação ionizante. Foram selecionados 60 dentes rígidos recém-extraídos de humanos, unirradiculares com canal único, reto, ápice fechado e 15 mm de comprimento. Inicialmente, os dentes foram armazenados em solução de cloramina T a 0,1% durante 48 horas, seguido de lavagem em água corrente por 24 horas. Depois, os dentes foram armazenados com água destilada em estufa a 37 graus, a fim de evitar sua desidratação. Finalizado esse período, as coroas dos dentes foram seccionadas próximo à junção amelo-cementária. As amostras foram distribuídas aleatoriamente em 6 grupos experimentais de acordo com a dose de radiação recebida e o tipo de cimento obturador utilizado. Sendo então o grupo 1 e o grupo 2 são os grupos controles que não receberam radiação, o grupo 3 e o grupo 4 receberam 70 grays e o grupo 5 e o grupo 6 receberam um total de 140 grays. Os dentes foram irradiados no Departamento de Radioterapia do Centro de Pesquisas Oncológicas CEPOM de Florianópolis, Santa Catarina. A máquina utilizada foi um acelerador linear. Os canais radiculares foram acessados e explorados com lima tipo K10. A modelagem dos canais foi realizada pela técnica coroa-ápice, utilizando o sistema Reciproc. A cada avanço do instrumento, esse foi removido do canal limpo com gás estéreo e irrigado com hipoclorito de sódio. Após isso, foi feita uma irrigação com 3 ml de DTA a 17% durante 3 minutos e uma irrigação final com 2 ml de hipoclorito de sódio, seguido de aspiração e secagem com cone de papel absorvente. A obturação dos canais foi realizada pela técnica da compactação lateral. Os grupos G1, G3 e G5 foram obturados com cimento H+ e cones de gota-pecha. Os grupos G2, G4 e G6 foram obturados com cimento BioRoot e cones de gota-pecha. Para avaliar a resistência ao deslocamento dos cimentos da dentina, foi realizado o teste de resistência push-out. Fatias de dentina com 1 mm de espessura foram acopladas à máquina universal de ensaios. Após isso, as amostras foram analisadas em estereomicroscópio em aumento de 15 vezes e 40 vezes. Os padrões foram classificados em adesivo, coesivo e misto. Para análise estatística, utilizamos o software Jamov versão 1.2. A significância estatística foi pré-estabelecida em alfa igual a 0,05. Nesta tabela, podemos ver que a análise estatística demonstrou que houve interação entre a condição experimental e os textos radiculares para o cimento H+, com um valor de P igual a 0,113. Observou-se também diferença estatística entre os textos cervical médio e apical, com um valor de P menor que 0,001. E entre os grupos não irradiado e irradiados. Não houve diferença estatística entre os grupos irradiados, com um valor de P maior que 0,05. Para o cimento BioRoot, não houve interação entre a condição experimental e os textos radiculares. Podemos observar que houve diferença estatística entre os textos cervical e médio apical, com valor de P igual a 0,012 para as amostras não irradiadas e irradiadas com 70 grays, e entre os textos cervical, médio e apical com amostras irradiadas com 70 mais 70 grays, com um valor de P menor do que 0,001. Ao compararmos os cimentos entre si, observamos diferença estatística significativa para todos os textos radiculares e condições experimentais, com um valor de P menor que 0,001. Aqui podemos ver uma representação gráfica do padrão de falha das amostras após o teste de push-out. Observamos que no cimento BioRoot as amostras apresentaram predominantemente padrão de falha do tipo adesiva, independente da condição experimental, não irradiada e irradiadas. Já o cimento H+ apresentou predomínio de falha do tipo misto em todas as condições experimentais. Podemos concluir então que o cimento H+ apresentou diferença estatística, sendo superior ao cimento BioRoot na resistência de união em todos os textos e em todos os grupos após a radioterapia. O cimento BioRoot apresentou resistência de união inferior ao do cimento H+, porém se manteve estável em todas as condições experimentais. Muito obrigada por ter assistido até aqui.